90% das pessoas cometem esses erros que eu vou falar agora na hora da faxina, mas às vezes sem perceber ou por falta de prática. Então agora eu vou dar alguns toques para você que pode melhorar muito a sua vida e deixar a sua faxina mais eficaz. Mas antes, não esquece, se inscreve aqui para mais conteúdo como esse. E o primeiro erro é a gente já começar a fazer a limpeza sem passar o aspirador de pó, ou sem varrer, sem puxar, porque aquela poeira da semana inteira, aquela sujeira que fica depositada todo no chão. Então você precisa tirar aquilo. Se na hora que você vai passar o pano, fazer a limpeza do seu piso, aquilo mistura a sujeira com a gordura e fica muito ruim de tirar. Então aspire toda a casa primeiro, para depois começar a fazer a limpeza de prática. Um erro muito comum que as pessoas cometem demais é usar o mesmo pano que começou lá até vir terminar a casa. Cada pano, gente, cada cômodo é necessário ter um pano próprio, tá? O pano de tirar o móvel é um, o pano de limpar o banheiro é outro, o pano de enxugar os vidros é outro. Então você tem que ter uma gama aí no seu armário lá cheio de panos, tá? Aí depois no final da faxina você bota tudo no tanquinho ou na máquina de lavar, lava tudo, tá tudo limpo. Outra dica que eu dou sobre panos, gente, além do pano de microfibra, que eu adoro, use fralda. A fralda, ela é ótima para limpeza, ela é super absorvível e fica assim as finalizações muito melhor. Um grande erro é você passar um pano úmido para tirar o pó das coisas, passa o pano úmido e o produto em tudo que você precisa tirar pó e depois não finaliza com um pano seco. Essa prática de você não fazer o começo, o meio e fim, deixa a sua faxina mal feita, porque aquele paninho úmido que você usa para tirar o pó, vai ficar a marca dele ali. Então você precisa pegar um paninho seco e dar o brilho, dar o lustre nas coisas ali que você está fazendo a limpeza. Por exemplo, se você for passar um pano na sua mesa para tirar o pó, ok, passe um pano bem torcido, tá? Nessa mesa com produto, do jeito que você tem costume de fazer, e depois precisa passar um pano seco para dar aquele lustre, aquela finalização, tirar toda a marca de pano que pode ficar ali. Um erro enorme que é não estipular o tempo da sua faxina. Então você tem que olhar da seguinte maneira: quando você tem uma casa para limpar, você tem que dividir essa casa em duas, tá? Onde você tem que imaginar que você vai fazer a metade da casa até a hora do almoço e a outra metade até o final da tarde. Então você divide a casa e cronometra o tempo. Não deixa o tempo solto, porque senão você vai acabar essa faxina lá no final da noite. Então cronometra. Organiza seu tempo para que você consiga fazer com eficiência a sua faxina. Outra coisa, delimitar aquilo que você vai fazer e aquilo que impossivelmente dá para fazer. Por exemplo, você começa a fazer uma faxina, aí você vai vendo coisa e vai limpando, então você tem que delimitar o que vai dar tempo de fazer, tá? E aí você pode pegar alguns dias na semana, uma hora ou outra, ou até se você for funcionária, combinar com a sua patroa dias especiais para fazer aquilo que não deu tempo. Porque o tempo, gente, não tem como, ele não estica, ele não é elástico. Então, de repente, a sua patroa quer que você faça um bom banheiro, um banheiro de fato bem feito, um banheiro, gente, de fato bem feito, começando de cima e embaixo, tirando mofo de forro, tudo, você vai gastar no mínimo 1h20. Tá? Para fazer um box, para tirar toda a gordura de baixo, às vezes precisa raspar, às vezes precisa fazer polimento, às vezes precisa tirar mofo de teto. Então assim, para você fazer aquele capricho, tudo precisa de organização. E o tempo é vital, gente, o tempo não para, ele acelera a vida da gente. Então você tem que ver, combinar com a sua patroa, se for a própria casa, delimite o tempo. Outra coisa mega importante, gente, é sobre a diferença entre bagunça e faxina. Então vamos lá, se for a sua casa, um dia antes, já prepare a casa para faxina. Deixa a louça lavada, cata todos os brinquedos das crianças, tira todos os tênis, sapato, roupa. Deixa a casa meio no jeito certo para você fazer a faxina. E se caso você for funcionária, você já precisa meio que combinar isso com a sua patroa, porque é aquilo que eu já volto a falar, o tempo não é elástico. Então se você foi contratada para uma faxina, você tem que ter tempo para faxinar. Então
cada 10, 15 minutos que você perde organizando a vida para poder fazer a faxina, é tempo da sua faxina total que você vai perder. Então, ou você faz um bom combinado com a patroa, que, tudo bem, então você quer uma limpeza da casa, você não quer uma faxina, então tá bom, então eu vou catar tudo, eu vou limpar, vou arrumar, tudo é como você combina. E se for a sua própria casa, você tem que se preparar para isso, tá? Faz a preparação de tudo, se organiza. Gente, faxina é sinônimo de organização. Um erro crucial que eu acredito que 99,9% das faxineiras, diaristas e a própria pessoa comete, que é molhar os móveis, umedecer com água ou com pano ou com a limpeza úmida. Não saber fazer a limpeza úmida é um erro crucial na hora da limpeza, porque os móveis não perdoam. O móvel, a porta, sabe? É muito comum a gente ver as portas dos banheiros tudo ferrado, tudo lascada, arrebitada. Isso é um erro que a gente comete, que a gente precisa ir melhorando. Porque se você tem o hábito de muita água, taca água em tudo, certamente a sua casa não vai durar muito tempo. Porque esses móveis, principalmente os móveis de hoje, gente, não aguenta nada. Primeiro que eles não são madeira, eles são fibras sintéticas de madeira de demolição. Então, ou seja, não dura nada, sabe? Então, se você ficar passando com frequência ali a água, vai chegar no fim aí, você vai ter que acabar trocando os móveis. Ou então sua casa vai ficar muito feia. Mas existem meios de você aprender isso, tá? E aqui nesse canal eu vou tentar fazer de tudo para trazer vídeos para vocês bem explicativo de como que você desvia desses móveis, como que você faz para fazer uma limpeza efetiva. Então, molhar o seu móvel não é legal. Usa a bucha verde novinha para fazer a faxina. Esse é um erro gravíssimo. A bucha verde, ela só deve ser usada em superfície ou coisas que não correm risco de riscar, ok? Então você não pode passar ela em vidros, no seu fogão, não pode, porque você vai riscar ele todo. Não pode passar em alguns pisos, não pode passar em certas superfícies. Tem janela, às vezes que a pessoa passa aquela buchinha na janela, risca tudo e tira a tinta. Na parede, não pode de forma alguma usar a bucha verde em parede, tá? Outra dica que eu dou sobre parede, muita gente me pergunta sobre parede. A parede, ela tem que ser limpa somente com bucha mágica. Aquela bucha branquinha, né? Aquela bucha ideal. Você espirra água, só água, e passa a bucha verde. Aí, ok. Você não deve passar produtos, tá? Na parede, porque tira a tinta. Normalmente as casas são pintadas do lado de dentro com tinta que não é a prova d'água, tá bom? Se ficar molhando, vai chegar uma hora que vai sair toda a sua tinta, ok? Então, tomem esse cuidado. Se você se você não tiver outra bucha em casa, ou se você tiver as buchas verde velhinha, já tá velha, já perdeu aquela abrasão, ok, aí você pode usar. Outro erro gravíssimo é a mistura de produtos. Misturar. A gente tem 3 tipos de produtos químicos que não podem misturar com nada nunca, tá? E o primeiro é o cloro. Você não deve misturar cloro com nada, tá? Que é a água sanitária, cloro gel, tira-limo. Todos esses produtos possuem cloro. Ele por si só o cloro já é corrosivo o suficiente para a limpeza que você quer fazer. Então, não misture cloro com sabão, cloro com qualquer outra coisa. Não misture. Outro produto que não pode ser misturado. Produtos à base de peróxido de hidrogênio. Não pode misturar. Explico. O peróxido de hidrogênio, vê a palavra, peróxido de hidrogênio, que é água e oxigênio. O que faz a limpeza ser eficaz com esse tipo de produto é o oxigênio ativo que tem nesse produto. Então ele fica ativo ali, tá? Se você mistura, ele vai embora numa rapidez aonde você não aproveita o produto, tá? E fora que pode dar gases tóxicos, uma pancada de coisa que pode acontecer que pode ser negativo para você. Outra coisa que você não pode misturar de forma alguma, produtos à base de amônia, tá?
Produtos à base de amônia nunca devem ser misturados com produtos à base de cloro. Você vai morrer com essa mistura, porque ela corta o oxigênio do ar e você fica sem ar, buf, acabou a vida, tá? Então, não há necessidade. Esse produto que eu tô te falando é forte o suficiente para limpar tudo. Então, não há necessidade de misturar. Não misture esses produtos, ok? O que você pode misturar? Você pode misturar limpadores com sabão, ótimo, tá? Que aí você põe um perfuminho e põe a detergência daquele sabão, pode, ok? Então o que você pode fazer é só misturar limpadorzinhos perfumados com sabão concentrado ou com limpadores concentrados. Essa mistura você pode fazer. Outro erro muito ruim é você fazer toda a faxina da casa sem ir secando as coisas que você molha. Então vamos lá. Vidros, você não pode limpar sem secar. O vidro tem que ser limpo e seco. Se você faz aquela prática que eu sempre ensino para vocês, que é a limpeza úmida no espelho, no vidros e espelhos, você tem que puxar com o rodo. Aí ok, tá seco. Só não pode esquecer de fazer a finalização da limpeza, limpar onde ficou algumas gotinhas. Ok, tá limpo. Só que tem muitas pessoas que fazem a limpeza do banheiro inteiro, depois deixa o banheiro molhado, o vidro molhado. Essa prática de deixar as gotículas faz com que a água deposite calcário no seu vidro. Aí vai ficando branquinho, branquinho, branquinho. Aquilo vai chegar a um ponto que você vai ter que restaurar. Então, água tem minérios. Minérios são brancos, normalmente. E aí vai pregando, aí mistura minérios do calcário, gordura, shampoo, seu corpo, mistura tudo e vira aquela bagunça no seu vidro. Então, a limpeza secando é fundamental. Então, seque seus vidros, seque seu piso, tá? Não deixa piso molhado. Seque os espelhos. Aliás, espelho, gente, nunca, nunca, nunca deve ficar molhado. Faz a limpeza úmida e depois você seca, tá? A mesma coisa acontece com tudo aquilo que você tirou o pó com esse pano úmido, tá? Passou pano úmido em tudo aí, já vem com outro pano secando. Esse pano molhou, troca o pano. E assim por diante. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse conteúdo. Então comenta aqui embaixo o que você achou. E se você quer mais vídeos como este, se você quer dicas sobre os produtos da Tudo Limpinho, escreve aqui embaixo que eu vou trazer mais conteúdos como esse para você.